Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber a Camila Hirsch, treinadora esportiva e co-apresentadora do programa de rádio Band News, Em Forma. Ela se formou no bacharelado em esporte pela EFE em 1996 e também é pós-graduada em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina. Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ai, obrigada. Eu que tenho que agradecer. É um prazer imenso estar aqui, falar sobre a minha escolha, a minha opção de vida, né? No berço da onde eu vivi, da onde eu aprendi tanta coisa e do lugar que realmente me possibilitou construir uma vida. Então, eu tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz e de poder estar aqui. E para nós é um imenso prazer, uma honra tê-la aqui conosco para compartilhar suas histórias e trajetórias. Camila, você está à frente de um programa, né, que é o Band News Em Forma, desde 2011. Conta pra gente como surgiu. Foi um convite para trabalhar na rádio? Como que surgiu? Tem sempre, eu acho que na vida da gente sempre tem algumas coisas que acontecem de maneira engraçada, leve e solta, né? Porque depois fica até engraçado, mas muito solta. Eu era colunista de uma revista, da revista O2, era uma das, se não for a primeira, uma das primeiras revistas sobre corrida. E eu tinha uma assessoria esportiva, trabalhava praticamente com corrida, qualidade de vida. Eu lembro dessa revista. Você lembra da O2? Então, e eu era colunista da O2. Escrevia todo mês na revista e uma vez, eu fiquei acho que 6 ou 7 anos, e aí eu falei, não, eu queria outras coisas. Eu falei na revista que eu tô querendo ir para outro lugar da comunicação, né? E saí. E eu tinha um amigo muito próximo, não tão íntimo, mas próximo, que chamava Sérgio Xavier. E ele trabalhava na editora Abril, e ele comandava a Placar, a revista Placar, imagina. E ele corria, eu conhecia porque ele corria muito. Ele tem um monte de livro de corridas, então eu conheci ele do mundo das corridas, né? Não era super íntimo, mas eu conhecia ele. Aí um dia eu falei, Serginho, eu queria que você soubesse que a revista Runner estava vindo pro Brasil. E ele assumiu a revista Runner. E ele me chamou, não foi nem que eu liguei, ele me chamou, ele falou, queria saber como eu tô assumindo uma coisa que é o mundo das corridas, uma coisa nova, como é que... Aí eu falei, olha, eu não tô mais na O2. Aí ele falou, a gente realmente aqui também não tá precisando de nada, mas eu queria saber, você tá há muitos anos nesse mundo, você corre, o que você tem de legal pra me falar? Aí eu tive uma reunião, um papão com ele ali, e ele explicou como que a revista, em que formato que a revista estava vindo, e foi só isso. Passaram-se, acho que uns 3 meses, ele me mandou um e-mail, assim, Camila, o diretor da rádio Band News FM queria bater um papo com você, do André Luiz Costa. Aí eu falei, o André? Eu falei, tá bom. Aí eu liguei, marquei, achei que ele quisesse treinar comigo. Achei que ele quisesse ser meu aluno. Sim, entendi. Aí eu cheguei lá com uma pastinha pra fazer uma entrevista com ele. Então eu cheguei, porque ele tava começando a correr, eu falei, então já abri a pasta, vai entrevistar o moço. Tá tudo certo. Ele falou, não, eu não quero correr com você, não. Eu tô te chamando aqui, porque o Marcos Paulo Reis, ele fazia o Band News Em Forma, junto com a Renata, que era que é a jornalista que conduzia o programa, a Renata Venere. E aí ele falou, o Marcos Paulo tá saindo da rádio e a gente tá buscando alguém pra substituir o Marcos Paulo, pra ser o colunista. Aí eu falei, nossa, entendi. E aí indicaram você. Aí o Serginho tinha me indicado. Então o Serginho nem me falou direito, eu não sabia. Então eu caí lá e falei, tá bom. Eu falei, olha, gente, mas eu não sei o que vocês realmente precisam. Eles tiravam, todo dia tinha dúvida de ouvinte, uma dúvida nova no ar, tinha o programa. Aí eu fiz um teste, acho que eles fizeram ali comigo, não sei se fizeram com mais alguém, enfim. Aí deu uma semana, eles falaram, olha, a gente quer que você toque o programa, se você topar, e fizeram uma proposta. Então, imagina, foi uma coisa que eu não estava buscando, que eu não tinha cavado, e ela caiu, assim, no meu colo. E diferente do que você fazia, assim, não é? Total, Avani, porque não era o que eu tinha uma assessoria esportiva, ela já estava bem consolidada, porque eu montei minha assessoria esportiva com 24 anos, tinha uns 5, 6 anos, tinha uma carreira ali que estava andando, nunca busquei isso, nunca busquei
essa parte da comunicação, eu sempre soube que eu gostava, que eu me comunicava bem, então virava e mexia quando tinha alguma reportagem, entrevista, eu tava ali, mas daí até participar de um programa, tanto que às vezes as pessoas acham que eu sou jornalista e eu não tenho nada de jornalista, né? Então eu sou a colunista ali do programa da rádio. Eu me encantei, porque eu me realizei demais com esse trabalho, eu me realizo, porque eu acho que realmente é uma maneira de ajudar as pessoas, de levar informação séria, né? Então essa era a minha maior preocupação, eu sempre tive esse tipo de preocupação, até porque a gente vem de uma cultura muito do culto ao corpo, de a mulher, aí ela tem o corpo bonito, achando que a atividade física ou esporte, ou já queria posar nua na Playboy, sair pelada em algum canto, e nunca foi essa a minha intenção, então eu sempre tive muito cuidado com a postura, com a informação, e pra mim a Rádio Band News FM sempre foi muito séria, né? Ela sempre teve muito prestígio, acho que até em torno dessa seriedade. Então pra mim foi um negócio legal, e a Renata que conduziu o programa, hoje a Renata não tá mais à frente do programa, hoje é outra jornalista, é a Bruna Baroni, e elas, assim, eu aprendo muito com elas, eu aprendi muito, e eu falava, tá bom, tô aqui, então vocês só me falem quando eu passei do ponto ou não pode, eu falei alguma coisa errada, porque gente... Então o programa é uma coisa onde eu me mantenho atualizada, porque eu preciso sempre dar uma estudadinha quando eu vou entrevistar alguém, e a gente entrevista muitos profissionais, então eu sempre dou uma estudada antes, e eu tenho uma aula, né, a hora que a gente entrevista profissionais muito bons, aí você também aprende, então sai, é uma troca imensa que eu adoro. Ah, que bacana. E você tem uma presença nas redes sociais, né, por exemplo, no Instagram, no YouTube, e qual a mensagem que você busca transmitir para esse público, né? Você falou aí um pouquinho do corpo, e eu acho que é bem nessa linha também. E, então, qual mensagem você busca transmitir para o seu público nas redes? Olha, para mim sempre foi muito claro que a atividade física e o esporte, ele tem que fazer parte da vida da pessoa. Ele sempre fez parte da minha vida. E nunca foi por estética, nunca foi foi sempre por transformação. Né? E por prazer, e por saúde, por você se gostar. E muito mais de mim para mim do que de mim para outras pessoas. Então eu sempre tive essa relação com a atividade física, com o esporte. Então eu sempre quis passar isso para as pessoas. E de forma, eu acabei entrando nas redes sociais na época da pandemia mesmo. Antes eu sempre fui bem assim devagar. Acho que todo mundo, um monte de gente acabou dando um gás nisso nessa época, né? O mundo que tá cada vez mais. Eu tenho uma certa restrição de expor a minha vida particular, minha vida íntima, tanto que nas minhas redes sociais eu seguro sempre um pouquinho, isso não me agrada muito. Às vezes as pessoas querem mais e eu falo, eu não consigo falar tanto, mas é passar informação de qualidade, é passar coisa séria, coisa que não há dúvidas, sabe? Aquela coisa que você fala assim, isso aqui não tem dúvida, isso aqui é importante, isso tem que seguir, e para as pessoas se inspirarem. Te entendo, porque é o que eu procuro. Aí eu tô falando, eu procuro exatamente isso, algo que me transmita uma seriedade mesmo também. Né? E sem ser muito maçante, sabe aquela maçante? Sabe aquela coisa maçante em todos os sentidos. Desde muito conteúdo, porque assim, né, já tive várias agências trabalhando comigo, tem que ter não sei quantos conteúdos todo dia, não sei o quê, tarará. Aí você fala assim, tá bom, mas isso também eu acho que fica maçante, sabe? Porque não é a quantidade, né? Assim, tem que ter muita coisa. Sim. O que vai ter? Como que vai ter? Sim. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que, eu nem sei se as pessoas realmente, mas isso funciona, isso ganha dinheiro. Não, eu não tô entrando nem nesse mérito. Inclusive, acho que até teria que ser diferente se eu quisesse ganhar exatamente dinheiro com isso. Mas a partir do momento que eu entrei na rádio, que eu fazia um monte de a gente presta serviço ali, a gente dá informação, né? Tem um propósito. Tem um propósito. Eu indo pra rede social, querendo trazer isso, mostrar isso pras pessoas, não é, olha o corpo dela. Não é o corpo dela. Eu tento sempre, não é esse o foco, muito pelo contrário, né? Então, assim, é você passar uma informação de qualidade, sem ser uma coisa over, é o meu jeito, entende? Então pode ser até que para outras coisas, se ganhar muito dinheiro, precisaria fazer diferente, mas eu tento fazer de uma maneira que as pessoas colham informações sérias ali. Então é o que me move, que me motiva mesmo. E
O que você diria que é o principal desafio ao criar um conteúdo sobre atividade física e saúde atualmente? Assim, qual que é o teu principal desafio? Eu acho que o principal desafio, Avani, é a gente ir contra o modismo, os processos rápidos e com resultados absurdos, e a gente combater não dá para dizer mentiras, inverdades, os filtros, entende? Tudo que na verdade não é o que é. Entende? Porque a gente vê corpos, a gente vê dietas, a gente vê receitas, a gente vê cores, né? Eu falo, ninguém, a hora que você olha ali, você fala assim, a hora que você olha na vida real, quem é aquela pessoa que está te passando a informação? Né? Então, assim, as pessoas falam, mas você come croissant? Sim, eu como um croissant de chocolate, eu adoro comer um croissant de chocolate. Eu tenho tentado nessa fase aí de climatério, pré-menopausa, menopausa, porque é estar bem. E todo mundo tem muitas mulheres em período de gestação, ainda jovens, onde estão querendo também esse resultado todo, mas o problema é que as pessoas, assim, tomar coisas irresponsavelmente, desde suplementos, receitas, tudo o que for, o que é que você está vendo? É uma verdade? Né? A gente não sabe nem o que é verdade ou não. A gente não quer postar, ninguém quer postar uma foto horrorosa, ninguém quer postar um negócio ruim, ninguém quer postar. E aí fala assim, mas olha, eu estou fazendo essa dieta assim, assim, assim. Aí você vê, a pessoa está toda ansiosa, tendo que tomar medicamento para uma série de problemas de saúde mental. E o que você vê ali, então eu acho que o meu maior desafio não é sinalizar e mostrar essas coisas, ser o dedo duro, não. Entende? Mas é mostrar uma realidade coesa, coerente, responsável, entende? Então, assim, eu sempre falo, cuidado de quem vocês estão olhando, né? Então, assim, e as pessoas se gostarem. Quando eu falo que é de mim pra mim, então não é de mim pra ninguém. E você sentir isso, né? Porque, assim, a gente sente, e você falou, eu achei interessante, porque assim, no yoga, por exemplo, eu faço yoga, e às vezes a pessoa fala, mas você é muito calma, eu nunca te vi assim. Gente, eu faço várias coisas também, eu sou calma, ok, mas você falou, eu como croissant de chocolate, bom, eu adoro, gente. Sim, tá, gente, eu também não sou aquela pessoa que, às vezes a pessoa faz mesmo uma história que... Você tá querendo dizer que você fica brava de vez em quando, que você não é tão calma assim? Vamos dizer que não, vamos dizer que eu não fico brava, porque é engraçado, Camila, porque o aluno acabou de me falar agora, nesse instante, eu falei assim, olha, hoje eu tô bem calma. Só hoje, Avani, vai. Mesmo quando eu brigo com eles acham que eu tô mais... Então, mas aí eu, por exemplo, mesmo quando eu tô doce, eu tô agitada. Entendeu? Aí, às vezes eu falo pros meus filhos, eu não tô brigando, mamãe tá só intensa. Eles não devem levar a sério, tá? O meu filho não leva, minha filha é mais ou menos. Eu costumo falar isso, não é briga. Tá bom. Tá só intensa. Então, eu acho que... na verdade, né? E eu acho que, então, na verdade, o que eu mais me preocupo é em estar passando informação com responsabilidade, com seriedade, e tentar fazer com que as pessoas se gostem e não procurem nos outros. Exato. Não procurem nos outros, em outra pessoa. Eu costumo falar, gente, todo mundo tem nariz, todo mundo tem bumbum, todo mundo tem rim, todo mundo tem intestino, todo mundo tem dedo. Só que eu sinto, ninguém é igual ao outro. Ninguém é igual ao outro. Tem muita essa coisa de comparação, né? Até assim, nossa, olha, ela pega tudo aquilo, não sei o quê. Calma, cada um tem seu tempo, cada um tem, né? Então, tem o seu tempo e tem uma coisa que vem da cobrança feminina. A gente sabe disso, né? De uma cultura extremamente machista. Mas também tem, assim, eu tô numa fase que agora, já tem uns 2-3 anos que eu falo assim, meninas, pelo amor de Deus, show essa magreza sem fim. Essa coisa doentia, essa magreza, a gente precisa estar forte, a gente precisa ganhar músculo. Eu falo, todo mundo precisa ter alça, sabe? Precisa ter alça pra pegar, tem que ter uma alcinha aqui, uma alcinha aqui na coxa. Então essa história, porque as próprias mulheres, entre elas, nos grupos, quando a gente às vezes senta, elas falam assim, amiga, o importante é estar
magra. Não é isso. Para com isso. Não é isso. Não é isso, entende? Então, assim, e entrando nessa fase, assim, de 50 anos, 60 anos, sabe? Olhar para as amigas, incentivar as amigas. Qual o problema? Eu falo que a partir do momento que você fala que você tem que perder 2 quilos, é porque você não tem que perder quilo nenhum. Então, não vem me encher, né? Então, eu tenho muitas alunas mulheres e eu falo, gente, vocês têm que estar bem, entendeu? Tem que estar com a atividade física em dia, com uma alimentação regular, ali, mas assim, tem que estar se movimentando bem, tem que estar se gostando, tem que estar emocionalmente bem. Pra quê? O peso, ele não, entendeu? Se tem 1 quilo, 2 quilos, se mudou do tamanho 40 para 42, é assim, não gente, o formato do corpo vai mudar. Não é isso. Então, a gente não pode deixar isso continuar sendo uma onda de estímulos que acabam fazendo com que as pessoas tenham atitudes que fazem mal, nocivas. Entram em não sei quantos remédios, entram em dietas loucas e uma insatisfação que não tem porquê, né? A gente sabe que a gente briga no país e no mundo com sedentarismo, com obesidade, a gente sabe disso, né? Mas eu tô dizendo, sim, na hora que você consegue trazer uma tranquilidade para a cabeça das pessoas, sem ter uma cobrança que pode ser mais nociva do que a sua vida, a sua estrutura física como você realmente está. E que seja também um processo natural, né? Porque às vezes a pessoa, ela se permitindo, ela vai percebendo isso também. Ela vai percebendo que, poxa, eu vou fazer minha atividade, eu vou olhar para mim, eu não vou olhar para o meu coleguinha do lado. Claro. Sabe? Claro. Eu, aos 28 anos, quando eu comecei, 25, 26, por aí, eu comecei muito cedo a praticar yoga, e quando eu comecei, eu olhava pro coleguinha do lado, porque eu falava, nossa, ele consegue fazer isso, caramba, eu tô longe, eu tô tremendo aqui, eu tô não sei o quê, e trouxe essa coisa da consciência do corpo, com o tempo aquilo vai passando, e quando você começa a olhar pra você e a sentir cada partinha do seu corpo, tudo que aquilo faz, não importa mais, sabe? Ao redor. E a partir disso você vai influenciando as pessoas de uma forma tão natural, sabe? Porque também não adianta você forçar a pessoa e falar, para, você tem que, não olha pro outro, não, olha, pode olhar aí, depois, daqui a pouco você vai olhar pra dentro de você, né? E aí é muito gostoso. Isso é muito bom isso. Camila, fala pra gente, você tem a sua própria plataforma de treinos. Tenho. Chamada Movimento Camila Hirsch. Isso. Qual o principal diferencial do seu método? O movimento Camila Hirsch, esse movimento é de caminhada? O que abrange esse movimento? A gente chama a parte prática do clube, que as pessoas se movimentam, eu chamo de Clube MCH, que é o movimento Camila Hirsch, é toda essa movimentação minha, MCH. Todas essas coisas que faz. MCH, que é o movimento, é a abreviação do movimento Camila Hirsch. Então, é um clube, e eu tenho ali dentro 4 programas, né? Eu tenho um programa que é o Bora Caminhar, que as pessoas têm planilhas e treinos de caminhada, e que é muito bacana, né? As pessoas recebem os treininhos ali, elas têm para quem tá começando, para quem já é intermediário, quem é avançado, que são os treinos em planilha, e tem até alguns áudios, tem alguns treinos que você pode fazer comigo, tipo, monitorando, explicando, agora a gente vai acelerar, então tem essa opção que a pessoa pode escolher. Dá uma motivação até. Isso. Aí tem o Corrida Sem Neura, que assim, são os treinos de corrida, até pessoas que correm até 21 quilômetros, e as planilhas são individualizadas, e às vezes tem algumas coisas em grupo, mas não são presenciais, tá? É tudo online, tudo programaçãozinha de treino. Você faz o que você quiser? Não é você faz... Sem neura é pra tirar aquela coisa que o pessoal, tem muita gente que fala assim, a pessoa começou a correr, agora tá super neurótico, só corre, quer fazer maratona, não sei quantos por ano. Falo, não, aqui você vai treinar com responsabilidade, tem os intervalos, não é corre quando quer, tem a frequência cardíaca certa, mas tem os descansos, mas não é aquela coisa onde não posso perder nada, eu tenho que performar, eu tenho que melhorar. Você vai lá, vai ter um treininho de corrida, mas sem ter uma cobrança muito grande de grandes evoluções. Não gosto de cobrar. E aí eu tenho os treinos de fortalecimento, que eles são subdivididos em treinos de 15 minutos.
Então, tem vários treinos de 15 minutos. Tem acho que tem em torno de 60 treinos de 15 minutos, com temas diferentes. E todos eles em vídeo comigo, e dando treino. E com a Renatinha, que é uma professora que trabalha comigo. Então, a gente sempre divide as aulas que a pessoa coloca, ela projeta na TV, enfim, ela pode fazer. Ela tem sempre... Os acompanham a Renatinha e os mais avançados, intermediários mais avançados comigo. Então, a gente sempre consegue, porque a Renata, quando ela tá dando iniciante, ela consegue ainda monitorar, tipo, ó, quem ainda não tá conseguindo fazer assim, diminui, e eu também. Então, a gente consegue atingir uns 4 níveis bem interessantes. Então, tem os treininhos de 15 minutos, que eu falo que é quando a gente fala que não tem tempo. E a coisa mais engraçada, Vani, que é assim, na hora que a pessoa fala, não tem, aí ela fala, não, mas eu vou fazer um de 15. A quantidade de pessoa que coloca o primeiro de 15 minutos, aí termina o de 15 minutos e fala, acho que eu vou fazer outro. Mais pouquinho, aí já faz outro, entendeu? Em seguida. Então é muito legal isso. Aí tem dentro deles de fortalecimento, tem que a gente chamava de 4 estações, mas que são treinos de 1 hora, também com essas intensidades que variam de iniciantes até intermediário e avançado, que são, acho que se eu não me engano, são 68 treinos no ano, porque a gente considera que 2 vezes por semana esse treino, então dá exatamente 2 aí no ano. E dentro disso, saiu do forno agora a musculação. Que são as planilhas de musculação que a pessoa pode fazer onde quiser. Se ela vai na academia, se ela vai no prédio. São uma coisa um pouquinho mais tradicional. Porque esses outros dentro de casa ou na academia, peso livre, né? Então a aula que faz ali na televisão é com peso livre e a pessoa pode fazer dentro da casa dela. E se ela for pra academia, a gente também dá instrução ali da academia. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E a planilha de musculação é com equipamentos. Então, tem gente que corre com outro grupo, que faz aula de personal e 2 vezes por semana pega lá a planilhinha de musculação, todos os dias um treino diferente. Então, é super dentro da planilha. Então, ele é bem completo, assim, sabe? E a corrida, vocês se encontram ou participam de corridas? Não é essa... Os meus alunos, a maioria participa. A maioria participa. Mas a gente não tem esses encontros de lugares como eu tinha quando eu tinha minha assessoria esportiva, que a gente dava treino no Ibira, na USP, se encontrava em prova. Então, normalmente é um grupo de pessoas onde a pessoa gosta de correr no horário dela, né? Então, ela tem a planilhinha dela, ela faz e a gente tem uma troca de informação semanal para eu ajustar todos esses treinos. Vamos falar um pouquinho de sedentarismo, assim. O que você considera, assim, como a melhor estratégia para uma pessoa sedentária, né? para se manter ativa e fugir do sedentarismo. Olha, Vani, quando a pessoa está sedentária, a primeira coisa que precisa colocar na cabeça é ter essa conscientização, essa consciência de que ela está sedentária. Porque tem muita gente que não acredita que está. Porque a pessoa fala, mas eu faço um monte de coisa, mas eu vou... E as pessoas costumam relacionar o sedentarismo com a falta de atividade física. E uma coisa importante a gente ter na cabeça, que o sedentarismo não está relacionado só com a prática de atividade física. Muito importante isso. O sedentarismo, ele está relacionado com uma vida ativa e a prática de atividade física. Então, são 2 cenários. Né? Então, tem gente que não faz atividade física nenhuma, mas que, vamos supor, uma dona de casa, ela trabalha o dia inteiro, ela limpa, ela passa, ela sobe e desce escada, ela não fica parada 1 minuto. Ela pode ser que ela tenha uma vida extremamente ativa, só que ela não pratica atividade física, né? E tem o inverso, que é aí que é assustador. Aquelas pessoas que vão na academia quase todos os dias, 4, 5 vezes por semana, faz 1 hora de ginástica, só que ela fica o dia inteiro assim que nem a gente tá. Sentada o dia inteiro. Aí chega, dirige no carro ou senta no ônibus, chega em casa, senta pra jantar e senta pra ver televisão. O mal que existem alguns estudos que falam que você pode perder de 20% até 40% do que você ganhou na academia, você perde se você tem uma vida inativa. Por isso que hoje nos escritórios... Importante ouvir isso. Hoje nas empresas, tem muitas empresas... Lembra que antigamente, na minha época, quando eu era mais nova, as empresas estavam tudo começando a colocar todo mundo sentado, cada um na sua mesa, né? Era aquela coisa de cada um, você tinha tudo ali, né? A garrafinha de água. Hoje em dia, o que eles fazem muito em empresa, eles botam aquelas mesinhas mais altas, que
você é obrigada a ficar de pé, que você fica de pé, você faz às vezes reunião ali, eles fazem salas diferentes para você realmente se movimentar, para você ir pegar a coisa, para você andar, subir e descer escadas. Por quê? Para você não ficar ali tão parado. Sentado. Então a gente precisa entender qual o cenário de cada um. Uma vida muito sedentária com atividade física zero, ou seja, é um problema sério. Então precisa mudar. Ou ao contrário. Mas de qualquer maneira, então assim, primeiro vamos nos conscientizar de como eu estou. Eu estou, entendeu? Não é olhar o vizinho. Sim, claro. É como eu estou. E aí, o que eu sugiro? Sempre, qualquer pessoa que está sedentária, funciona você ir lá e se matricular na academia e ir todos os dias? Funciona. Tem gente que vai super bem. Agora, o que a gente mais vê são esses planos ou de academia, que a pessoa vai, que ela fecha, que na primeira semana ela vai todos os dias, na segunda ela vai 3, na terceira ela vai 3, na quarta o filho ficou doente ou ela ficou doente, aí abandona o plano, né? E vai diminuindo, né, progressivamente. Então, o que eu acho mais importante? Primeiro, não foquem em já começar fazendo 5, 6 vezes por semana. Não foque nisso. A não ser que a gente tenha um problema, que você vá num médico e, meu filho, a tua vida tem que mudar a partir de amanhã, entendeu? Aí é outra história. Então, não foque em 5, 6 vezes por semana. Começa com menos vezes por semana. Não foquem na atividade física ou no esporte que a tua amiga fez, emagreceu 20 quilos e ela adora. Se ela ainda for uma companhia, pode até ser para ir junto, porque companhia é importante, vou falar sobre isso. Você tem que fazer uma coisa que você goste. E se você ainda não sabe o que você gosta, experimenta. Vai num lugar e se ponha à disposição, né? A gente vê essa febre aí do beach tennis, o pessoal fala, porque agora todo mundo se machuca com beach tennis, é febre do crossfit, da corrida. Gente, não, eu acho todas essas febres, eu acho maravilhosas. Eu adoro essas modas. Adoro, porque sempre tem um público que vai se agarrar a ela e vai curtir aquilo, né? Então, assim, vai aonde você gosta e procure a facilidade. Porque querer escolher um professor que, porque eu quero fazer uma aula de dança de salão com o professor que só fica lá na Moca. Mas, às vezes tem, né, tão próximo. Então, você tem que ver uma praticidade que nem aqui, por exemplo, nós estamos gravando esse podcast, eu entrei aqui na USP, eu tava tão feliz, a hora que eu entrei, eu falei, gente, quem trabalha aqui dentro, ou quem estuda aqui dentro, falar para esses estudantes, não dá para não aproveitar isso aqui. Eu aproveitei muito, tem que dizer que eu aproveitei. E usar, dar uma caminhada, sabe? Assim, começa a colocar uma coisa que tenha uma facilidade. E quando você tem um incentivo, o quarto ponto é quando você tem um incentivo, uma companhia. Que vai te ajudar mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Criar o hábito, aí vem uma semana de frio, aí vem a gripe, aí vem o trânsito, não é verdade? É verdade, eu tenho uma companhia de caminhada aqui, a gente caminha na USP, eu e minha irmã, e é isso que você tá falando, é extremamente importante. Uma liga pra outra, você vai? Eu não vou, você vai sim. É isso. Porque na hora que uma fala assim, hoje eu tô tão desanimada, aí a outra fala, eu também, mas uma fala, mas nós vamos, vamos e a gente, entendeu? Depois resolve. Quando coloca a roupinha lá, um tênis, você vai, não, eu preciso. Então, pra gente sair desse quadro, sabe, do sedentarismo e esquecer, tem um ponto que eu acho muito importante, que é sempre o quinto ponto, é assim, cuidado com os boicotadores, as pessoas que te boicotam e com a tua mente, porque a pessoa fala assim, mas o que adianta eu ir pra academia, caminhar aqui? Vai adiantar, a Vani tá caminhando com a irmã dela aqui na USP 2 vezes por semana, adianta meia hora? Aí você fala, gente, adianta pra o que nós estamos falando, né? Então a gente precisa entrar no mundo. Então, mas adianta eu ir pra academia e fazer só bicicleta? Adianta? Então eu nem vou, se for pra ir eu não vou. Então, não vá. Vá, né? É famosa essa frase, a gente vê aí nas redes sociais, qualquer 20 minutos é melhor do que não fazer nada. Né? Então, assim, não se convençam que vocês só vão se mexer quando tiver a perfeição. Né? Olha, mas você falou, eu vou repetir novamente que eu achei muito importante, porque assim, eu trabalho sentada e eu tenho percebido que tem me feito muito bem. A cada uma hora eu falo, não, eu preciso ir na sala da Paula, né, que tá aqui na equipe, ela sabe, eu preciso ir na biblioteca, e aí eu deixo assim uns bilhetinhos pra mim, sabe, porque eu preciso levantar a cada uma hora. Eu escuto muito isso, mas
eu tomei consciência disso. Não vou te dizer que foi faz pouco tempo que eu tomei consciência, não faz muito tempo. Assim, porque eu não levantava. Às vezes eu ficava 3 horas, depois vou pra academia, fazia meu exercício, minha hidroginástica, minha natação. Até que um professor falou pra mim assim, você precisa levantar a cada 1 hora. É isso. O Dr. Vitor Matsudo, E eu sabe? faço isso, eu tô fazendo isso, tem me feito muito bem. Você sente diferença? Muito. Então, o aluno é até isso falou, aí o aluno, esses dias posso te atender lá fora? Eu fui caminhando com ele, tem uma quadrinha ali. Eu falei, aí eu fui tirando as dúvidas dele, ele caminhando comigo. Eu falei, não, é porque agora é meu momento de pausa e eu preciso fazer minha pausa. Claro, Vanessa, eu preciso. Eu falei, poxa, você tem um incentivo, tudo. E aí eu fiquei me questionando, né? Sobre isso que eu falei assim, mas agora a gente toma em consciência, não pode ficar sentado, tem que levantar. Não dá pra ficar. E que nem, por exemplo, você ainda tem, óbvio, a gente sabe que tem pessoas que não têm esse privilégio dentro de um trabalho, mas tem que tentar alguma coisa. O Dr. Vitor Matsudo, que encabeça o Agita São Paulo, entende muito de sedentarismo. Eu entrevistei ele uma vez, ele fala, a cada 30 minutos, 5 minutos em pé. Então, assim, ele falou, você pode juntar até 15 minutos em 1h30. Então é isso. Então, fica em pé, pega hoje todo mundo no celular, tá no telefone, levanta, fica andando ali no lado, no espaço que você tiver. Eu faço muito com o pé, assim, levanto e fico faz um alongamentozinho para as costas, para a perna, né? Então, assim, movimente-se, porque isso faz muita diferença. Isso não faz diferença só para quando a gente tá com 60, com 70 anos. Isso faz diferença. A quantidade de molecada de 20 a 30 anos que faz faculdade e que precisa tá com as costas melhor, tá com a lombar melhor. Então, assim, a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Então, assim, não ache que as coisas não são suficientes. Isso é o mais importante. E o hábito, a sua mente te cobra. Se você não levantar, ela vai falar assim, é hora de você levantar agora. A mente, né? Bom, então fala pra gente um pouquinho agora, Camila. Ai, Camila, tô adorando conversar com você. Ai, que bom. Do seu livro Atividade Física no Cotidiano. Todo mundo pode se mexer. Todo mundo pode se mexer? É uma pergunta, né? Que você faz. Fala um pouquinho pra gente do seu livro. Eu e a Renata. Como a Renata pode adquirir também. Tá. Tinha que ter trazido um livro pra você. Poxa, esqueci. Falha minha, hein? Não tem problema. Eu mando depois. Mando mesmo. A editora Contexto tem essa coleção que é no cotidiano, que tem economia no cotidiano, filosofia no cotidiano, direito no cotidiano, e eles convidaram eu e a Renata na época ainda estava dentro no Bandido Sem Forma, pra gente escrever o livro juntas, e a gente achou que o que fazia mais sentido pro livro, já que a gente fazia um programa onde a gente sempre convencendo as pessoas a praticar atividade física, que era fazer um livro onde a gente falasse desde criancinha até na fase idosa mesmo, de velhos mesmo, né? Como que a gente estimular as pessoas a se mexerem? Então, por que era importante o bebê se mexer? O que tinha de ganhos ali? As crianças, os adolescentes, falando um pouco dessa coisa do ganho de força, né? Do que as coisas mudam, né, Vani? Eu falo isso muito, é uma ciência, a atividade física, ela é muito viva, a gente tem que estar sempre estudando porque tem atualização, então, e as pessoas têm às vezes uns conceitos antigos e que já estão atualizados e que a gente tem que andar pra frente, né? Não dá pra esquecê-los, isso eu falo sempre, não dá pra esquecê-los porque eles são a base de muito estudo, de muito questionamento, inclusive da forma como as pessoas vivem e convivem com o seu corpo, né? Então, para você entender o que foi feito naquela pessoa de 60 anos que com 20 trabalhava de uma forma fisicamente e hoje desenvolve-se de outra forma, né? Então, assim, a gente resolveu, então, todas as idades, todas as fases, assim, a gente pegou fases bem interessantes, né? A gente pegou de criança, aí adolescente, de bebê, aí na época de universitária, né? Quando trabalho, então a gente fala um pouco, inclusive o livro dá para você ler, tipo, por
capítulo, porque ele não é um romance, ele não tem uma história. Ah, isso me interessa mais, vou lá. Isso, então sabe, agora meu filho tá passando, então ele é meio de cabeceira, você pode ler um capítulo pra ali. Ter ali, né? Isso, sempre. Então aí tem de gestação, tem na época que você vira mãe, né, essa coisa de administrar o primeiro trabalho, quando você tá estagiando e ainda fazendo faculdade, quando a gente já entra numa fase um pouco mais, a diferença entre homens e mulheres, quando você entra numa fase um pouco mais velha, né, menopausa, 40, 50 anos, aí idoso. Então a gente fala um pouco sobre cada fase da vida. Muito interessante, legal, gostei. Camila, você também participa de algumas iniciativas como o 3ML Social e o Grupo Mulheres do Brasil. Para você, qual o papel do esporte na construção de uma sociedade melhor? Bom, para mim, Ravani, a 3ML Social é uma empresa minha de empreendedorismo social através do esporte e da atividade física, né? Chama 3ML Social porque é a inicial do meu filho Marco e da Lorena. Eu ia te perguntar isso, que eu sou curiosa. Eu ia falar, por que 3ML? Que era a gente poder triplicar o que a gente faz, por isso que é o 3, triplicar o que eu posso fazer por eles. Então, chamar pessoas que querem também triplicar o que a gente pode fazer para os nossos filhos. A gente imaginar que a gente faz o que a gente pode para eles, o máximo que a gente pode, você poder fazer também por outras pessoas e sempre através do esporte. E não só do esporte, eu gosto de deixar bem claro, porque eu não tenho dúvidas que a atividade física e o esporte transformam uma sociedade. Né? Então, educação, autoconfiança, aprendizado, trabalho em equipe, resiliência, tudo que a gente pode imaginar, disciplina, respeito, a gente consegue através de bons professores, bons orientadores, mudar. Então, quando a gente fala de uma sociedade, dizendo que a base de uma boa sociedade é uma educação, né, igualitária e boa, a gente sabe que é difícil, que, né, imagina uma série de... tem a ver com políticas públicas, enfim, com ações, mas se cada um puder fazer dentro do seu alcance, aquilo transforma demais qualquer ser humano. Então eu gosto de falar bem que não é a performance, né? Quem vai para as Olimpíadas ou quem vai para o campeonato mundial. A gente está falando de dia a dia, de força, de você se gostar, de você acreditar, de você... E o esporte, qualquer prática de atividade, a gente tem vários projetos sociais que a gente ajuda, vários. Que bacana. E assim, eles transformam. Então tem de mulheres que fazem yoga, tem futebol feminino, tem não só de mulheres, tem judô, que tem garagem, tem jiu-jitsu. Então, assim, tem vários projetos que realmente a gente tenta ajudar. Claro que não é nada grandioso, mas a gente tenta ali. E sabe que isso transforma demais. Então, não é só a educação, e ainda acho que até na parte escolar mesmo, teria que ter uma mudança muito grande na parte da educação física. Acho que a gente ainda aprende isso muito na faculdade, estuda, e tem muita gente tentando, né, essa mudança e mostrando. Mas a gente só vai acabar com o sedentarismo tendo uma infância ativa. Sim. A gente só vai acabar você estimulando e as crianças entendendo, e os adolescentes entendendo que a vida ativa transforma eles e dá suporte para ter uma vida profissional muito mais estabilizada, coesa, de sucesso. E a gente só conseguiu começar a ver isso na hora que a gente viu grandes figuras do mundo mostrando isso, né? O dia que Obama, que ele tinha caminhada, que ele tinha a corrida dele, aí todo mundo fala, bom, se o presidente dos Estados Unidos consegue praticar... Eu não vou conseguir praticar, tipo, ter tempo, o famoso tempo, eu não tenho tempo. Então, quando a gente vê essas referências, traz pra nossa vida, né? A gente consegue, é uma questão de... Não é simples, eu sei das dificuldades que as pessoas têm, a gente não pode diminuir o problema de cada um, né? De maneira alguma. Então, assim, falar assim, não é só querer. Não é só querer. Né? Se você que pratica, por exemplo, a gente sabe, é todo dia que tá com vontade. Então, assim, é uma mudança de vida, é um estilo de vida que você tem que fazer por você e pelas pessoas que você ama ali ao seu lado. Exato, concordo plenamente. É isso. E você teve inspirações e influências, ou tem inspirações e influências na educação física e no esporte? Eu acho que eu tive...
Bom, eu adorava meu professor de educação física na escola, né? E eu sempre soube que eu queria fazer educação física. Então, era o tio Flávio. Você sempre soube já? Sempre soube. Vou prestar... Sempre soube. Tá, sempre quis fazer educação física. Sempre Bacana. quis. Sempre quis. Pode ser que em algum momento ali no colegial, que era o ensino médio antigo, a gente tinha alguma dúvida na hora de prestar, que você fala, mas será educação física mesmo? Aí escuta algumas coisas das pessoas, mas não era o que eu queria. Eu abri pra olhar pro lado, mas voltei pro que eu realmente queria. Então, eu acho assim, eu adorava o meu professor de educação física, sempre foi uma referência muito grande. Meus treinadores de natação foram muito fortes, muito fortes. Eu admirava demais eles, mas não só porque eu não tinha, naquela época eu não tinha consciência que eu queria ser uma treinadora, mas eu gostava da maneira, o que eu aprendia com eles. Admirava. Adorava o treinador, adorava. E depois que antes de ir pro esporte, assim, que eu saí, foi um período que eu saí da natação e fiquei no balé, foi inclusive na dança, que foi por isso que eu fui fazer educação física. Mas alguns professores que eu tive ali de dança, para mim, foram fundamentais para essa decisão, para entender. Eles tiravam da gente, de grupo de pessoas, que nós não éramos, ninguém era campeão ali de nada, entende? Mas eles tiravam o melhor que a gente podia dar. Esse olhar de admiração, então, é isso. Então, eu não tenho dúvidas que essas pessoas foram muito importantes para mim, né? E meus pais, porque sempre me apoiaram. Então, eles sempre me apoiaram. Sempre assim, você quer fazer, faça. Minha filha, faça uma coisa que você gosta. Se você gosta disso, você vai dar aula. E você vai dar aula todos os dias. Isso é tão fundamental. Então, esse apoio para mim, essas foram as minhas maiores inspirações. Porque eu não fui nenhuma atleta onde vamos supor, eu tenha jogado tênis ou na própria natação, eu quisesse ter participado de algum, assim, campeonato muito grande. Sim. Não, eu não tinha nenhum atleta no qual eu me inspirava. Eram muito mais as pessoas que comandavam, os professores mesmo, os treinadores que estavam ali. E falando de conquista, qual foi a maior conquista na sua carreira? Eu acho que a maior conquista na minha carreira, Vani, foi conseguir me sustentar com a educação física. Eu fiz esporte, né? Eu acho que eu tive uma assessoria esportiva, eu montei muito cedo, com 24 anos, com o meu irmão. Meu irmão estava começando a educação física, meu irmão mais novo. Ele fez também. Isso. E a gente chegou a ter 350 alunos. Sério? Com quantos anos mesmo? Eu tinha 24 quando eu comecei. Tá. A assessoria, eu fiquei com ela 18 anos. Já começou com, olha que então, assim, claro que foi tudo crescente. Então, eu tive muitas, assim, eu fui a primeira mulher em algumas coisas, assim, ali estar envolvida. Quando formou a CATC, a Associação dos Treinadores de Corrida, eu estava ali no meio. A minha assessoria esportiva era uma assessoria mista, então não era só para mulheres. Então, eu acho que eu sempre estive, assim, em alguns lugares de referência como mulher ainda, sabe? Então, eu lembro quando a gente foi para a Maratona de Nova York, foi em 1997, eu fui caminhar a Maratona de Nova York com um aluno e nunca nenhum brasileiro tinha feito isso ainda. Então, tinha uma largada especial e a gente caminhei junto com ele. Então, assim, eu acho que foram muitas as conquistas, realmente. Acho que até o próprio programa da Rádio Band News FM, para mim, foi uma conquista muito grande. E não entrar não foi, o permanecer mais, né? Mas é isso. Então, acho que, assim, eu acho que eu tenho uma história de muitas conquistas, mas o que eu mais fico feliz é a educação física, eu ter conseguido me sustentar e ter uma vida com a minha profissão. Porque eu vejo tantas pessoas que se desiludem, que não conseguem, que tentam abrir mão, e eu realmente consegui, através dela, construir uma carreira e continuar a permanecer dentro dela. Então, quer dizer que a formação na FE influenciou muito, né? Sua trajetória. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas, assim, que a Faculdade de Educação Física da USP... Eu nunca falei que, assim, a gente escuta muitas pessoas falando, a faculdade não serve pra nada, você não aprende nada. Eu aprendi muito. Mas não é agora, porque eu tô com quase 50 anos, não. Eu aprendi muito. Até hoje, eu volto
para os meus conteúdos. Eu tenho a minha bibliotecazinha em casa, eu tenho livros daquela época, McCardle, de bioquímica é ele ainda, e tem a datinha ali, 1995, vários do Barbante. Um aprendizado que se mantém, então, né? Tipo assim, você consulta, até hoje você vai lá e, nossa, eu lembrei daquilo, daquela aula. E eu consulto até hoje. Quando eu preciso ver algum assunto, eu vou lá. E se eu vejo que tem hoje algum estudo novo, tem alguma novidade, alguma coisa sobre... Não importa a suplementação, quantas repetições. Agora todo mundo tem que ficar forte, porque o exercício aeróbico, o exercício de força. A hora que eu leio, eu falo assim, não, antes de eu ler, eu vou na minha base e vejo o que eu tenho de aprendizado meu. E toda vez que eu volto, tem muita coisa boa. Tem muita coisa que as pessoas acham que ainda são atuais, entendeu? E o interessante, aí eu tô imaginando você consultando e pensando assim, mesmo aquilo que às vezes a pessoa fala, nossa, esse livro é bem, nossa, é antigo, mas você olha e fala, caramba, é exatamente isso que eu quero. É isso. Não é isso que eu quero. E às vezes aquilo te inspira para uma coisa ainda... melhor até, você se inspira, né? E ele te traz uma história da evolução. Por que chegaram hoje, né, aqui? Não é? Por que a gente tá aqui? Porque antes fazia assim, agora o que foi analisado, o que foi... Olha aí como você chega... Então, assim, eu tenho os meus livros, meu Atlas de Anatomia tá lá, até o Bioquímica, que era chato, tá lá. Então, mas assim, então eu lembro assim, eu realmente aprendi na faculdade. Né? Eu aprendi muito e então assim, eu gostava, eu me lembro de professores maravilhosos e eu lembro que inclusive na minha monografia, no final do curso que tinha que entregar o trabalho, eu não lembro se era exatamente o termo monografia, que você ainda usa isso, a gente tinha que entregar um trabalho e eu lembro que eu falei assim, meu Deus, se eu não pegar o orientador mais chato, eu não vou conseguir fazer. Aí eu peguei o Valmor, todo mundo falava, Valmor é rígido e você precisava de alguém que pegasse no seu meu pé. Sim, então, mas é porque eu gosto de um treinador, então eu acredito no treinador. Então isso que eu falo, às vezes eu tenho um treinador, né? Eu tenho um personal, meu treinador. Claro. As pessoas viram pra mim e falam assim, mas por que você precisa ter um? Eu falo, gente, porque eu acho que é fundamental. Foi bom você falado isso, que eu ia falar pra você. Quem te treina? Você mesmo? Você falou, não, eu tenho um treinador. Eu tenho meu treinador. Legal. Né? E quando eu corria, meu irmão montava meus treinos, não era eu. Porque senão a gente fica... Pra mim, né? A maneira que eu funciono. Então, eu tenho que ter alguém ali, tem que ter alguém em cima, tem que ter alguém me cobrando, vendo se eu posso dar o meu melhor, tirar o meu melhor, né? Porque a gente, em todos os lados, como eu falei da entrega de trabalho, de conclusão de curso, com um orientador que ia ser exigente, porque eu queria realmente me formar em 4 anos. Foi o professor. Foi o Valmor, ele que foi. O único orientando que ele teve naquele ano fui eu, porque acho que ninguém queria. Ele devia estar, nem sei ainda se ele dá aula na faculdade. Então, foi ele. E assim, eu falei, gente, se eu não tiver alguém que vire pra mim, porque assim, tô cansada, dormi pouco, porque a gente sempre fala, chega de manhã, o meu treinador fala, lá vem, vou pegar o caderno das lamentações, vem com historinha, porque assim, ontem trabalhei muito, tá bom. Né? Então, ontem trabalhei muito. Eu também. Hoje, você não sabe, não dormi direito, meu filho não sei o que à noite, tô tão preocupado, acordei com uma dor de cabeça. Ele fala, então assim, já nem tem história triste, e é porque a pessoa, ela te conhece, ela sabe até onde você pode ir, o que ela pode tirar de você. Claro. E eu gosto de performar, né? Eu quero performar dentro do que eu posso dar. Não tô comparando com o que eu já fiz, dentro do que eu posso fazer ali. E isso eu sempre passei para os meus alunos. Eu quero o melhor de você. Então, durante um tempo, antes da pandemia, eu tinha no Parque do Ibirapuera um treino que a gente tinha ali 30, 40 mulheres que iam treinar, e elas falavam, gente, quando a gente for jogar rugby, como é que vocês vão fazer? Eu preciso vocês se movimentando, eu preciso vocês mudando rápido de direção. E ninguém ali tava jogando rugby, ninguém tinha jogar futebol, ninguém tinha 14 anos de idade, mas eu quero tirar, vamos trabalhar ativação neural, com bolinha, com não sei o que, com movimentação, com tomada de decisão, e a gente precisa disso na vida para ter saúde. A gente precisa. Então, assim, eu quero tirar o teu melhor. Não é o que... Então, assim, a gente precisa ter alguém que ele oriente. Agora, tem pessoas, que são super autodidatas e que treinam sozinhas, mas eu acho que faz muita diferença quando você tem alguém que... eu gosto de alguém que também... Que memória você guarda, assim, com carinho, daí do seu coração, do tempo da EFE? Era tão gostoso, né? Foi uma fase tão boa.
Bom, a turma, né? Os amigos eram muito bacanas, mas tinha algumas coisas muito legais. Na época, tinha o ENAF, que depois virou, acho que EMAF, que era o Encontro Nacional de Atividade Física, que acontecia em Poços de Caldas. E a gente tava começando o de Santos, sabe assim? E a gente viajava, né, pra fazer os cursos. E, obviamente, gente, eram cursos, tinham profissionais muito legais que davam cursos, mas você fazia assim, tipo, 2 dias, então 3 horas num dia, 3 horas no outro, a gente escolhia 2, 3 cursos. Então, sempre, a educação física para mim sempre foi uma diversão, uma recreação e o que eu queria fazer com responsabilidade, né? Então, essas viagens eu adorava. Então, 2 vezes por ano tinha os cursos. Então, você escolhia o curso que você queria fazer e você ia para lá e fazia, era uma delícia. Então, assim, adorava os cursos. Tinha umas coisas muito, muito típicas, que eu não sei se existe hoje, né? Que tinha a lavagem do corredor, que ainda existe isso, não existe mais, que a gente escorregava. Era muito boa, era muito gostoso. Então, tinha uma vez por ano. E essa liberdade, é isso que eu falo, porque você pode fazer educação física, você pode lidar com a recreação, com a diversão, com a hora do lazer daquelas pessoas, passando conhecimento. Sim. Né? Então, eu sempre quis, eu queria aprender, então eu lembro disso na faculdade, porque eu não podia chegar para o meu aluno e simplesmente mandar ele fazer alguma coisa, eu queria que ele aprendesse. Quanto mais ele soubesse daquele conhecimento, menos trabalho eu ia ter em algum momento, porque ele já ia saber, ele ia aprender, ele ia fazer. Então, eu gostava demais, assim, da liberdade que a gente tinha aqui, né? A gente tinha uma liberdade com responsabilidade, né? Então, assim, por exemplo, a gente ia para aula de natação e tinha aula de natação, voltava e às vezes não dava tempo, ou de judô, tava todo mundo meio vestido de roupa e assistia a aula com seriedade. Isso não era coisa que as outras faculdades, óbvio, claro, você vai chegar numa faculdade de maiô e shorts, né, de cabelo molhado. Só na educação física. Mas era sério, né, Vanille? É sério até hoje. Então, eu atendo, o aluno entra às vezes e deixa a cadeira assim, né, tava treinando, né, tal, e tá tudo bem. Isso, entra de chuteira, de não sei o que, tá todo sujo, tá não sei o que, tá cabelo molhado, né? Então isso pra mim era uma coisa muito legal. Ou comendo uma maçã, às vezes você, dependendo do lugar, você não pode, né, então, mas lá até hoje isso se mantém de isso pra mim foi um divisor, porque era muito gostoso ter isso e aprender e realmente ter contato sem estranhamento, né, de ninguém. Isso, tipo, sem julgamento. Ela tá assim, olha, ela só de chinelo. Não, sem julgamento. Descalço. Foi uma faculdade que não existia o julgamento, sabe, de ninguém. É bom. E cada um tava na sua mesmo, porque, gente, vocês imaginam, cada um num esporte, então um estilo completamente diferente, cada um Eu, na época, dançava ainda, não tava já 100% na assessoria, porque eu me formei com 21 para 22 anos, eu me formei com 21 e fiz 22 em março. Então, eu chegava de coquinho, de balé, de roupa de balé, eu era toda bailarina, as pessoas davam até risada, assim, brincavam, mas era um negócio muito, então não tinha natural. Isso. Então, assim, isso foi uma coisa que eu guardo com muito carinho mesmo, e eu adorava demais essa, não sei se ainda hoje existe, essa intersecção com as outras faculdades aqui dentro, que a gente tinha de aulas. Tem aula ainda tem bastante. Era muito gostoso isso, era muito legal, porque eram professores, às vezes, de outra faculdade, então, esse campus da USP, ele, acho que favorece isso muito também, né? Então, a gente pegava um circular para ir ter aula de citologia e histologia lá em cima, a gente fazia aula de bioquímica por aqui perto da engenharia, né? Anatomia, obviamente, a gente tinha também na medicina. Então, assim, era muito legal. Então, assim, era com muito carinho. E a gente, todo mundo junto, né? Todo mundo, como é que nós vamos? Vamos a pé? Não vamos de onde? Vai todo mundo dentro do mesmo carro. Então, e os grupos muito pequenos, né? Porque 50 alunos de esporte e 50 de educação física na época era, né? Então, a gente acabava ficando... Todo mundo conhecia todo mundo, né? E tem alguma história que você se lembra engraçada, pitoresca, que vem na sua memória, assim, que você viveu? Tem. E que você possa compartilhar. Que você possa... Não, então, tem algumas que a gente não pode falar, né? Quando compromete só você pode, né? É isso. Então, essa compromete
compromete só a mim. Eu com 19 anos de idade, eu tava de férias e eu lembro que tinha o carnaval, era começo de fevereiro, eu não tinha viajado, e aí tinha aquele Folia na Faria, era um carnaval super forte que tinha, enfim, e eu tava no clube com a minha mãe, e aí a moça que organizava, eu sou sócia do Clube Paineiras, eu nadei e dancei lá a minha vida inteira, meus filhos estão lá hoje, e aí era assim, tinha um cara, ela falou, ai menina, vai ter um concurso, Miss Folia na Faria. E aí eu falei, que isso? Pois é, não, você não quer ir? Eu falei, não, eu não, imagina, eu não fazia nada. Ela falou, não, vai, porque você tá aqui, vai ganhar uma cesta de produtos, todas as meninas que participarem vão ganhar jantar no céu. Eu falei, então acho que eu vou, porque aí ganhava um monte de coisa. Aí eu fui, só sei, menina, que eu ganhei tal do concurso do Folia na Faria. Então, ganhei. Olha, pra quem não queria nem. Não queria nem, então. Eu sempre dançava, né? Era super desinibida. Bom, só sei, tinha 19 anos, que no dia seguinte, só saía no Estadão, tem até hoje guardado, saía na revista Manchete, na época, na Isto era assim, estudante da USP ganha o concurso Folia na Faria 1995. Então foi engraçado, porque na verdade, aí você via eles usaram, né? Estudante da USP. Porque estudante da USP ninguém imaginava, claro, fazia educação física, não era da medicina, da engenharia, do direito, que poderia ter uma tradição, né? Mas eles aproveitou, tipo assim, estudante da USP ganha um concurso de samba, de beleza, então quer dizer, então foi uma coisa, e todos abordavam todas as matérias, eu falava, aí eu cheguei na faculdade. Nossa Senhora. Menina, a lanchonete, eu nem sei onde é que é, mas era ali na entrada. A hora que eu entrei na faculdade, a vergonha que eu tinha, e todo mundo, aí batiam palma, porque todo mundo conhecia e falava, gente, eu falei, que vergonha, mas... E ficaram te chamando de... Garota Folia. Garota Folia? Foi divertido. Divertido mesmo. Agora, a gente tá quase aí chegando no finalzinho do nosso podcast. E eu tenho uma questão aqui que é para você responder também, do fundo do seu coração aí, o que você diria para os alunos que estão na graduação, na FE, hoje? O que você diria para eles hoje? Olha, eu diria para eles aproveitarem não só a época da faculdade, que é muito boa, obviamente, mas todo o conhecimento que eles conseguem absorver ali, né? Essas informações. Acreditem que essas informações vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Elas têm conteúdo, elas são importantes e elas são a base para um conhecimento muito maior. A gente pode se aprimorar, né? Depois eu me aprimoro e faço cursos até hoje faço, mas a base, e ali tem muita informação boa. Então, voltando para aquilo que eu tinha falado há um tempinho atrás, que a gente não aprende, ou é um saco, é chato, a gente usa aquilo. A gente usa, né? A gente usa a biomecânica. O que eu uso de biomecânica, gente, hoje. Então, eu pego o livro, a gente conversa da fisiologia, e toda vez que eu volto para trás, eu falo, eu tive isso. Eu tive essa introdução na minha vida. E às vezes não foi só introdução. Às vezes foram muitos conteúdos bons ali realmente, aprofundados. É que na época eu não estava em contato com aquilo profissionalmente. E você acha que não. Então assim, aproveitem, porque vale a pena, né, esses contatos, os livros. E vão atrás, porque é uma área onde a gente sabe que a gente precisa. A pandemia veio aí para mostrar para todo mundo saúde cada vez mais. A gente sabe que a atividade física, ela é fundamental. Na minha época lá atrás de faculdade era um pouco mais difícil. Os médicos tinham mais reticência assim, em indicar, em falar. Exato. Hoje, primeira coisa, você sai, entendeu? Exato. Com uma prescrição disso. Então, assim, tem espaço, né? Tem caminhos e tem muita coisa nova, né? Então a gente sabe que desde criança, a gente falou um pouco aqui sobre escola, sobre a parte infantil, idosos, terceira, quarta, quinta idade. Então assim, tem espaço. Então eu acho que a gente tem muito assim, você tem que se encontrar, que não é fácil, mas guardar essa experiência toda, esse conteúdo todo, que é bom, que é maravilhoso, que vocês vão usar sempre, se manter atualizado e buscar alguma
alguma coisa dentro desse seu caminho. É isso. E como que você se sente ao fazer parte da história da escola? Eu fico muito feliz. Eu fico muito lisonjeada. E eu acho que faço parte mesmo, né? Acho que todo mundo ali que se forma, não é fácil também. Eu lembro que na minha turma, acho que em 4 anos só 7 pessoas se formaram, algumas outras, todo mundo se formou depois, e é isso que acontece, porque a gente sabe como é que é, né? Aí tem que trabalhar, e tem aula de manhã, aula de tarde, muda o semestre, aquela coisa, aquela brigalhada toda, que todo mundo fica, mas acho que a gente consegue conduzir, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei aqui, porque eu acho que eu tive oportunidades dentro do CPUSP também, né? A parte prática que a gente tinha aqui. Então, eu lembro o Mário Rata dando aula pra gente de atletismo. Todas. A gente foi ter aula de golfe no clube de campo. A gente tinha acesso à faculdade, à universidade. Realmente proporcionaram coisas maravilhosas pra mim e pra todos ali, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Inclusive, eu outro dia tive um papo com o professor Lancha Júnior, porque eu falei assim, eu tenho vontade de retomar algumas coisas com a faculdade, porque eu acho que ela traz, eu tenho muita parte prática, mas eu tenho também esse lado, não tem como, sabe, isso fica também para os estudantes, a educação física não tem como ter só a teoria e a prática, né? Você tem que ter os dois, claro, às vezes você tem mais um do que outro, porque onde você trabalha acaba, mas faz muita diferença você, então assim, eu tenho uma prática muito grande, mas eu tenho que me apoiar em alguma coisa. Sim. E não existe, tem que ter teoria, senão você vai se apoiar onde, né? Exato. No achismo, né? Então ninguém não dá pra achar. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da faculdade, eu adorei, eu teria feito de novo. E quem fala pra mim, quero fazer educação física, eu falo, faça. E eu sei que a USP, né, comparada com tantas outras universidades, né, hoje eu não posso dizer, mas a gente aqui sempre foi um diferencial. Né? A gente sempre esteve à frente em muitas oportunidades. E eu acho que as pessoas têm que, às vezes, ver, pelo menos na minha época, eu sempre vi as portas abertas. Sim. E isso eu acho que é fundamental, sabe? De você tentar, de você conseguir, de conversar com quem você falou, poxa, eu fui caminhar tirando dúvida com um aluno. Nunca foi uma coisa, não queremos saber, não estamos nem aí. Não, sempre foi, né? Isso que eu falo, as outras faculdades, professores de outras faculdades, eles abriam as portas pra gente, se tivesse um interesse ali, né? Então, eu acho que a gente demonstrando boa vontade, né? E realmente se dedicando, não tem porquê. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito a faculdade e fico muito feliz de ter gostado, realmente, e saber que ela fez parte do meu crescimento e desenvolvimento. Não só para ter o diploma, né? Não só para ter o diploma, bendito. Ai, olha, Camila, em nome da escola, eu quero agradecer a nossa conversa de hoje. Ai, obrigada. Tá? Foi muito bom e obrigada por ter compartilhado a sua história, né? Obrigada. Toda a sua trajetória. Eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi o convite de vocês, eu mandei pra minha mãe e pra minha irmã, assim, pro meu pai. Falei, olha que legal, mãe, eu não acredito que é pra eu ir lá contar. E aí você fica lembrando, é uma história, muito bacana. E eu não sei se eu não tivesse tido isso, o que eu tive de faculdade, a minha história provavelmente seria outra. Né? Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que valeu a pena. É bonita. E esse brilho no olho, né, que a gente vê, assim, é muito bacana. Porque confiar, contar a sua história, relembrar suas memórias e fazer parte de tudo isso, né? É isso. Olha, obrigada de coração. Tá? Obrigada a você. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Não, quero agradecer você, todo o corpo docente, discente, né? Porque a gente, todo mundo da faculdade e que vocês aproveitem, né? Todos os ouvintes que estão estudando, que aproveitem demais essa faculdade, porque ela realmente pode te colocar num lugar bem privilegiado. Muito obrigada.
Nosso podcast chegou ao fim. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP, oficial do YouTube, e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Obrigada, Camila, de novo. Obrigada, tchau, querida. gente. Tchau.